Amém. Glória a Deus. Vamos estar chamando a nossa irmã Vanessa, que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Você pode estender suas mãos para cá, vamos estar orando pela vida dela. Nós cremos que o Senhor já preparou, Ele não vai preparar, Ele já preparou uma palavra para o nosso coração, através da vida da nossa irmã. E nós vamos estar orando ao Senhor nessa noite, amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque nós cremos que o Senhor já tem o controle de tudo, o Senhor já tem a direção de tudo, Pai. E nesse momento, Pai, nós queremos entregar a vida da nossa irmã. Deus, nós cremos que ela será um canal nas Tuas mãos nessa noite, um canal livre e desobstruído, Senhor, que venha a ser usada pelo Senhor para estar abençoando as nossas vidas. Pai, que a Tua palavra ache em nós, Senhor Deus, uma terra fértil, Pai. Deus, que a Tua palavra venha germinar em nosso coração nessa noite. Nós queremos receber a Tua palavra, Senhor. Prepara o nosso coração, prepara, Senhor Deus, tudo que vai ser dado continuidade aqui. Senhor, no nome de Jesus, nós já Te agradecemos, já Te entregamos a vida da Vanessa. Cremos, ó Deus, que o Senhor já preparou algo que está no coração dela. E nós estamos aqui prontas a receber, Senhor. Deus, pelo poder que há no Teu santo nome, nós já Te agradecemos porque o Senhor já tem feito grandes coisas em nosso meio. Assim, Deus, nós Te entregamos a vida dela e cremos que o Senhor continuará fazendo. Em o nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, amadas, amém? É com muita alegria que eu sempre recebo um convite do Senhor, porque a gente sempre tem a oportunidade, né, de se aprofundar mais na palavra, seja para dar uma palavra de oferta, seja para trazer a palavra que aparentemente a gente, né, fica um pouco mais temeroso. Esse altar tem sido um canal de bênção para as nossas vidas e eu sei que o Senhor vai continuar falando, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre quem está em nós. É sobre quem nos chamou. Amém? Eu queria começar essa ministração contando uma historinha para vocês. O Senhor colocou no meu coração o tema sobre o poder em recomeçar. Né? Nós temos sido ricamente abençoadas por essa palavra sobre recomeço. Temos visto muitas ministrações onde nós sabemos que esse ano o Senhor vai restituir tudo que talvez a gente tenha perdido, tudo que a gente tenha deixado para trás, tudo que de alguma forma tenha se perdido na nossa vida. E certa vez eu ouvi uma história sobre um casal que ia renovar os seus votos. E esse casal recebeu de presente tudo para fazer essa renovação de votos. Eles estavam 10 anos juntos e eles receberam um lugar, receberam os fotógrafos, receberam de presente o buffet, receberam de presente toda a ornamentação e decoração. E esse lugar estava sendo preparado, estava sendo decorado, estava sendo tudo preparado da melhor forma possível, porque era um casal muito querido. E, de repente, os decoradores se depararam, onde iria ser a cerimônia, com um pé de tangerina. E esse pé de tangerina estava muito grande, muito carregado, e ele estava chamando muita atenção ali naquele lugar. Então o fotógrafo olhou e disse assim: gente, esse pé de tangerina vai aparecer em todas as fotos. A gente precisa chamar alguém para dar um jeito nesse pé de tangerina,
porque ele não pode ficar aqui, ele não combina com a decoração. E aí, os decoradores chamaram um jardineiro para ir até o local e pediram ao jardineiro: olha, a gente precisa que você arranque esse pé de tangerina daqui. E o jardineiro olhou para o pé de tangerina, pegou sua ferramenta e começou a cortar aquele pé. Ele começou pelos galhos mais finos e foi cortando, foi cortando. Quando ele chegou na metade do tronco, ele não se aguentou. Ele se ajoelhou diante daquele pé e ali ele começou a chorar. E os decoradores rapidamente vieram até ele, porque imaginaram até que tinha acontecido alguma coisa, que ele tinha se machucado. E aí perguntaram para ele: o que aconteceu? Por que você está chorando? Você se machucou? E ele olhou. Obrigada, amada. Ele olhou e disse assim: eu não posso cortar um pé que dá frutos. Eu não posso cortar uma árvore que dá frutos. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmos 103, 8. Nós vamos ler do 8 até o 12. Os decoradores ficaram comovidos com aquela situação e olharam para o jardineiro e falaram assim: não tire ela daí não, deixa aí. E eu achei isso muito fantástico, porque muitas vezes isso acontece exatamente assim na nossa vida. O Senhor olha pra gente e fala assim: eu não vou te tirar daí não. Você ainda tem fruto para dar. Amém? Eu creio que se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, você foi escolhida por Deus, porque essa noite o Senhor vai falar sobre os frutos que você ainda tem para dar. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Salmos 103, 8, 12. O Senhor é compassivo e muito misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Amém? Esse é o Deus que tem cuidado de nós. Esse é o Deus que já tem falado os nossos corações até aqui. Eu fico sempre muito maravilhada como tudo é alinhado de uma forma tão especial, né? Como o Senhor já vem falando desde o início até agora. Então, essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre esse Deus de restauração. Um Deus que faz nova todas as coisas. A palavra desse Deus tem resposta para tudo nas nossas vidas. Temos muitos exemplos na palavra de Deus que foi escrito para o nosso conhecimento, né? Lemos aqui o Salmo 126 que precisamos estar alegres diante do Senhor. Sabemos que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento. E muitas vezes nós vemos alguns exemplos na Bíblia e às vezes aqueles exemplos passam despercebido para nós e aí a gente fica pensando assim: será que Deus só fez isso na vida desse homem ou daquela mulher que está escrita aqui na Bíblia? E essa noite o que Deus quer dizer para a gente que não, que Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é o Deus do início, Ele é o Deus do meio e Ele é o Deus do fim. E se Ele começou qualquer coisa na sua vida, Ele é fiel e justo para terminar. Amém? Davi fez uma escolha errada. Ele precisava estar lá na guerra.
né? Eles estavam no meio de uma batalha, mas ele decidiu ficar em casa. Ele decidiu que aquele dia ele ia ficar em casa. E aí o que bateu na sua porta? O pecado, né? A gente sabe, a gente conhece a história, a gente sabe que Davi se apaixona por Betseba. Betseba era uma mulher casada. O fato dela ser casada gerou um erro ainda maior, porque Davi coloca Urias na frente do exército para matar Urias. Sabia que ele iria morrer ali para poder ficar com a sua esposa. Mas aí a gente fica pensando assim: se Davi pecou e foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, o que aconteceu? O que Davi fez para, mesmo tendo errado, mesmo tendo caído, mesmo tendo sido falho, ele ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Ele se arrependeu e recomeçou. Não foi assim? E aí a gente sabe que um dos reis que foi mais bem sucedido em batalhas, em conquistas, e ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Abraão também teve um momento que fez uma escolha errada. Ele, ao invés de dizer que Sara era sua esposa, o que ele faz? Diz que ela era sua irmã. Ele não estava totalmente errado. Ela era sua meia-irmã, mas naquele momento ela já era sua esposa. Então, faz com que o rei Abimeleque a toma para si. E aí, olha o cuidado de Deus. Antes de Abimeleque tocar em Sara, Deus revela a ele em sonho que Sara era esposa de Abraão, não era sua irmã. Então eu fico pensando assim, como mesmo em meio às nossas falhas, mesmo quando a gente erra tanto diante desse Deus, Ele sempre está cuidando de nós. Ele está sempre mudando o rumo da nossa história quando a gente se expõe a Ele, quando a gente pede uma nova chance, quando a gente fala para Deus: Senhor, eu quero recomeçar em Ti. Faz novo de novo, porque eu preciso receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. A gente também conhece a história de Sansão. E Sansão ficou como um exemplo negativo para a gente, porque ele errou. Ele fez algo que Deus tinha dito para ele não fazer. Mas quando ele teve a chance de recomeçar, ele simplesmente pediu a Deus força novamente para se vingar. Ele não pediu chance ao Senhor para recomeçar. Ele acabou com tudo com a força das suas próprias mãos. Então, assim, o que a gente pode ver nessa noite? Que o Senhor tem muitos exemplos. O Senhor tem deixado tanto legado, tanta coisa que aconteceu e continua acontecendo. Silvana disse aqui no início que se cada uma de nós tivéssemos oportunidade para chegar aqui na frente e falar dos feitos que o Senhor tem feito na nossa vida, quantas de nós não teríamos mais de uma conquista para dizer para o Senhor, para exaltar o nome do Senhor? E isso já é motivo da gente se alegrar. Isso já é motivo da gente dizer: Senhor, muito obrigada. Né? Eu sei que muitas coisas o Senhor ainda espera de mim. Eu sei que muitas coisas ainda virão. Grandes coisas ainda virão através das nossas vidas. Mas grandes coisas o Senhor também já tem feito através de nós. Certa vez eu estava ouvindo uma entrevista do Lula e ele disse assim: eu poderia ficar preso ou eu poderia até mesmo morrer, porque eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma ideia. Não sou mais uma pessoa, não é mais sobre mim, é sobre o que eu implantei. E isso
é muito tremendo, porque muitas vezes a gente fica tão aquém daquilo que o nosso Deus tem para a nossa vida, porque a gente não entende quão grande o nosso Deus é. Muitas vezes pessoas que estão lá fora, elas compram a ideia que elas estão colocando muito mais do que nós que conhecemos. Hoje já foi falando aqui, precisamos estar sempre meditando na palavra, conhecendo, prosseguindo em conhecer, porque através de conhecermos quem é o nosso Deus, vai mudar o destino na nossa história. Vai mudar totalmente o rumo que muitas vezes nós faríamos como Sansão. Iríamos na nossa força, iríamos na nossa vontade. Mas aí fazemos como Davi, como Abraão, como Esther, que teve um encontro com Deus e não mudou apenas a sua vida, mas muda a vida da sua família, muda a vida da sua nação. A gente não sabe, queridos, os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e ficamos pensando assim: comigo não, comigo vai ser diferente. O Senhor vai continuar usando a pastora Adriana. Ela sim é uma mulher de Deus. Ela sim o Senhor levantou. Amém. Ela é uma mulher ungida pelo Senhor. Ela é uma mulher que foi levantada para estar nos abençoando. Mas, queridos, olha o tamanho desse mundo. Olha quantas vidas ainda estão afastadas no caminho dos caminhos do Senhor. A gente às vezes não precisa ir muito longe. Às vezes dentro da nossa casa. Às vezes no lugar onde a gente mora, os nossos vizinhos, às vezes no nosso trabalho. O Senhor só está esperando a gente se posicionar e saber que não é sobre nós. Por mim mesma, eu não estaria aqui. Por mim mesma, quem sou eu? O que posso fazer perto da grandeza desse Deus? Mas não é sobre nós, queridos. O Senhor sempre está nos dando a chance de recomeçar. O Senhor está sempre nos dando a chance de fazer tudo de novo. Se a gente cair, se a gente errar, a gente não precisa desistir. Porque nós temos um Deus que é misericordioso. Certa vez, Flávio José, ele era um historiador. E ele disse que nós somos a resistência do Senhor. Que cada gota de suor, em lágrimas, em sangue, que nós desperdiçamos no nosso sofrimento, ela é como uma semente que cai em terra fértil. Eu achei isso maravilhoso. E eu falei assim: Senhor, a tua palavra já diz que não tem uma lágrima que cai dos nossos olhos que vá ao chão sem que o Senhor a escolha. E olha que coisa tremenda isso. Se todas as lágrimas que caem ao chão, se cada gota de suor que a gente, quando a gente está ali orando, pedindo, intercedendo, na hora do nosso desespero, na hora da nossa luta, se ela não cai ao chão, sem que ela seja uma semente, sem que ela se transforme no nosso crescimento, por que muitas vezes a gente não acredita que a gente vai sair das situações a quais o Senhor permite que a gente entre vencedoras? A gente é muito mais forte do que a gente pode imaginar. E uma coisa que o Senhor colocou hoje muito forte ao meu coração, que vai fazer a gente romper de forma poderosa, é a gente perceber quando estamos diante da grandeza do nosso Deus, porque o nosso Deus é grande. Um exemplo muito prático disso foi quando aqueles dois homens se encontraram na cruz com Jesus. Um dos homens reconheceu a grandeza de Cristo. O outro fala para Jesus: se o Senhor não conseguiu salvar a si mesmo, como é que o Senhor vai me salvar? Ele não acreditou na grandeza. O que acreditou, olhou para Jesus naquele momento com olhos
espirituais. Porque mesmo em tamanha dor que eu creio que o Senhor tenha passado ali naquele momento, a gente consegue conjecturar isso um pouco nos filmes que são relatados, ou quando a gente entra no nosso quarto, que a gente começa a orar e que a gente consegue sentir no nosso espírito aquilo tudo que o Senhor passou por nós, mesmo sem merecer. Aquele ladrão, mesmo vendo os cravos nas mãos, a coroa de espinho, mesmo sem saber que ele iria morrer e ressuscitar no terceiro dia, ele preferiu acreditar na grandeza daquele Deus que estava diante dele, na grandeza daquele Cristo que estava diante dele, que havia carregado uma cruz que não era dele. Ele não mereceu, mas ele foi até o fim. E a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo, ela é a nossa redenção. Ela é o recomeço de tudo. E quando nós olhamos para aquilo, olhando para aquela situação, hoje a gente pode saber que nós podemos recomeçar em Cristo. Porque não depende de nós. Depende do que Ele fez por cada uma de nós. E aí nós vamos escolher. Quando nós nos deparamos com determinadas situações, nós vamos escolher. Nós vamos perceber a grandeza do nosso Deus diante dessa situação, ou nós vamos duvidar? Nós vamos achar que esse Deus é apenas o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de Sara? Ou nós vamos acreditar que esse Deus é o Deus da Maíra, é o Deus da Camila, é o Deus da Fernanda, é o nosso Deus? Precisamos reconhecer a grandeza do nosso Deus, independente da situação que nós estivéssemos. Eu fico sempre muito maravilhada, porque cada vez que a gente se expõe a esse Deus, Ele não nos deixa faltar absolutamente nada. Esse Deus, ele é um Deus muito poderoso, um Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele é um Deus que, quando nós nos expomos a Ele, Ele é um Deus que faz a gente desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Quando a gente se expõe a esse Deus, a gente passa a experimentar a falta de ansiedade. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5:7. A gente passa a experimentar uma proteção em meio ao deserto. Mesmo quando eu andar por um vale de sombras e trevas da morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. Salmos 23:4. Quando a gente recebe a cura das nossas iniquidades, quando nos expomos a esse Deus, Ele diz pra gente, é Ele que perdoa todos os seus pecados, é Ele que cura você de todas as suas doenças. Salmos 103:3. Quando estamos em Deus, experimentamos de um renovo que excede tudo que a gente pode experimentar em medicamentos. A gente passa a receber algo, porque Ele fortalece o cansado, Ele dá o vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e o moço tropeça e cai. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças e voam como águias. Aleluia, Jesus. Isaías 40:29-31 diz que a gente vai cansar e não vamos correr e não vamos nos cansar, que nós vamos andar e não ficaremos exaustos. Esse é o nosso Deus.
Quando estamos em Deus, conseguimos entender, queridas, todas as coisas. Porque a palavra do Senhor nos diz: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança a um futuro. Jeremias 29:11. Quando estamos em Cristo, Ele traz para nós descanso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. E aí a gente fica pensando, é tudo isso que o Senhor tem para nós? Não, queridas, o Senhor tem muito mais para nós. Muito mais. Ele promete que nós nunca ficaríamos sozinhos. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presentes, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, é capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, Romanos 8, 37, 39. E quando estamos em Cristo, nós temos a verdadeira paz, porque Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Em Deus nós não precisamos ter medo. Em Deus nós encontramos descanso. Mas em Deus nós encontramos salvação. Através de Cristo Jesus, em Deus nós encontramos salvação. Ele tem um plano perfeito para nós. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia, Romanos 10, 9. É sobre isso, queridas. Tudo que nós precisamos é estar sempre baseados na palavra de Deus. E aí nós teremos força para recomeçar. O conhecimento vai nos libertar de qualquer situação. Sabe aquela árvore que não foi cortada? Ela não foi cortada porque ela tinha frutos para dar. Deus não vai permitir que a gente seja cortado, retirado, sufocado, machucado em nenhum lugar, porque nós ainda temos frutos para dar. Em 1 Coríntios 2, 9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu me identifiquei muito com essa árvore, porque há alguns anos atrás eu me sentia como uma árvore cortada. Era só tristeza, angústia, aprisionamento. Mas um dia eu cheguei diante do Senhor e pedi a Ele uma chance para recomeçar. Eu me expus ao Senhor e falei: Deus, eu não tenho mais força. Eu não sei nem por onde recomeçar. Mas eu sei que se eu ainda tenho algum fruto para dar, o Senhor vai me fazer brotar novamente. Aleluia. Eu não sei, queridas, porque muitas vezes a gente se sente tão cansado, tão fraco,
que parece que não importa quanto adubo a gente receba, parece que não importa quanto cuidado a gente vai receber, mas a gente não vai conseguir brotar novamente. Só que nós lemos em várias passagens e nós podemos ler de capa a capa que nós temos um Deus que muda toda e qualquer história. Ele não mudou a minha, Ele não mudou a de Esther, Ele não mudou a de Sara, Ele não mudou a de Ana, porque Ele ama mais a mim ou a elas do que qualquer uma de vocês que está aqui ou que está em casa. Esse continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo especialista em inverter qualquer situação. Não existe nenhuma situação que seja maior do que a grandeza do nosso Deus. Eu não sei em que área você tem pedido para o Senhor: Deus, me ajuda a recomeçar. Eu não sei aonde talvez você tenha parado em alguma área na tua vida, mas eu sei que nós estamos diante de um Deus grande, de um Deus que ressuscita sonhos, de um Deus que renova sonhos, de um Deus que faz tudo novo de novo, mesmo que sejamos como aquele caule que foi totalmente arrancado as suas folhas, os seus frutos e os seus galhos. Esse nosso Deus, Ele pega o cenário mais improvável e transforma num cenário de frutos novamente. Porque Ele é a nossa paz que excede todo entendimento, porque Ele leva sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele sara todas as nossas feridas, porque Ele tem o renovo que nós precisamos, porque Ele tem os melhores pensamentos ao nosso respeito. Não importa o que pensam de você, não importa nem mesmo o que o espelho tem mostrado para você, porque Ele tem os melhores pensamentos ao nosso respeito. Ele é o nosso descanso e Ele nunca, nunca, nunca vai nos deixar sozinhos. Nele nós encontramos salvação. E isso já é mais do que suficiente para a gente recomeçar. Seja em que área for, seja em que situação for, esse Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Amém? Queridas, eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como Ele ministrou tantas áreas, tantas coisas que eu sei que eu ainda preciso recomeçar. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e começasse a falar com o Senhor, começasse a buscar do Senhor. Deus, onde foi que eu parei? Qual é o sonho que eu enterrei numa gavetinha porque eu achei que eu não era capaz de realizar esse sonho na minha vida? Deus, o que eu parei de orar? Porque por um momento eu acreditei que não ia mais acontecer. Seja a restauração de um casamento, seja a vinda de um filho para a casa do Senhor, seja um marido que está longe, seja aquela prova que você já fez tantas vezes, mas ainda não conseguiu passar, seja aquele emprego que você pediu, mas
você não alcançou. Eu não sei, mas eu tenho certeza que você sabe, que você conhece aquilo que você precisa pedir ao Senhor para recomeçar na sua vida nessa noite. E eu queria que agora, se você quiser, você pode pôr a mão no seu coração, você pode se ajoelhar, você pode vir ao altar. Você é uma pessoa livre, amém? Para você fazer o que você quiser diante desse teu Deus que é grande e que está aqui, pronta para te ouvir. Pronto para falar para você: filha, sou eu que faço tudo novo de novo. Sou eu que estou aqui para ressuscitar aquele sonho. Aleluia, Jesus. Sou eu que estou aqui porque eu quero que você dê os frutos que eu tenho para você dar. Não importa qual foi a palavra contrária que disseram a teu respeito. Não importa se alguém disse que não ia dar certo, porque o teu Deus está aqui para te dizer que vai dar certo, sim. Não importa se tiveram sonhos frustrados na vida dos seus pais, isso não precisa se repetir na minha e na sua vida. Não importa se os nossos pais não tiveram um casamento feliz, isso não precisa se repetir na minha e na sua vida. O nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas a partir do momento que nós nos expomos a Ele. A partir do momento que nós reconhecemos a grandeza dEle. Aleluia, Jesus. E eu quero te convidar a abrir a sua boca e começar a falar com o Senhor. Deus, não importa o que tenha acontecido até aqui, não importa o que aconteceu na vida dos meus pais, não importa o que não deu certo até aqui, porque eu sei que o Senhor é um Deus de recomeço. Eu sei que o Senhor fará de novo. O Senhor tem uma chance nova para a minha vida essa noite. Aleluia. Eu quero chamar a pastora Adriana para estar fazendo essa oração sobre as nossas vidas. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, porque ainda que tudo diga não, o Senhor faz tudo novo de novo. Obrigada, Jesus, porque não é sobre nós. Santo, santo, santo e exaltado seja o teu nome. No Evangelho de João, amados, nos diz assim, no capítulo 20, quando Jesus havia ali passado pela cruz e ressuscitado. E ali, no versículo 15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E no versículo 21, amados, no versículo 16 a gente vê assim: e disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Amadas, o que essa passagem completa em tudo que foi falado aqui esta noite para o nosso coração? O que esta palavra ela vem completar para nossas vidas, o que nós passamos diante deste final de semana aqui com o pastor José Luiz, que estava aqui nos abençoando. Jesus, ele ressuscitou e está no céu ao lado do Pai, preparando casa para cada uma de nós, moradias, porque nós não temos nada se nós não tivermos na presença de Deus, se nós não tivermos na presença do Pai. O que esta palavra ela vem aqui, amados, nos completar? Que Jesus, que Deus, Pai, o Espírito Santo, Ele nos conhece pelo nome.
Ele não conhece as irmãs da Igreja Ceifa em Itaipava, mas Ele conhece individualmente a nossa história. Ele sabe da necessidade de cada uma de nós. Ele sabe, amados, o que nós somos responsáveis, o que nós temos feito e vivido. Amém? E Deus está aqui, o Espírito Santo, Ele está aqui para restaurar. O Espírito Santo está aqui para te fortalecer, para que você venha recomeçar. Nenhuma palavra, amado, tem poder sobre as nossas vidas quando são palavras de maldição. Quando nós queremos, nós estamos na presença de Deus, as palavras de maldição, elas vêm sobre a nossa vida, mas não atinge a nossa alma, o nosso todo. Porque sobre nós, conosco, está o Espírito Santo nos revestindo. Amém? Então vamos, amados, colocar a mão em nosso coração. Coloque a mão sobre as suas vísceras, na tua barriga. Porque estamos aqui para sermos mulheres frutíferas na presença do Pai. O Espírito Santo, assim como Ele poupou aquela árvore, uma árvore de tangerina, de mexerica, de pocã. O que somos nós diante desta árvore frutífera, amado? Deus nos chamou para sermos como esta árvore, dar fruto. Aleluia! Deus nos chamou nesta noite aqui, amados. Você que está na tua casa, aleluia! Para você meditar nesta palavra, para que nossas vidas, elas venham ser restauradas, restituídas pela presença do Espírito Santo, e que cada uma de nós venhamos entender, amadas, que nós fomos chamadas para sermos como esta árvore frutíferas, darmos frutos. Que a nossa boca venha ser canal de bênção. Que o nosso olhar venha ser canal de bênção. Que a nossa atitude venha ser canal de bênção. Que os nossos gestos, o nosso testemunho, o que nós temos falado da nossa vida, o que nós temos falado da vida do nosso irmão, nós venhamos, amados, dar testemunha daquilo que nós somos na presença de Deus. Assim como foi lido aqui nesta noite no Salmo, Deus é um Deus misericordioso, sim. Mas nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele precisou ser responsável pelas suas atitudes. Aleluia! O que fazemos, amados, que está desagradando ao Pai, nós precisamos ser responsáveis. Precisamos examinar o nosso coração, precisamos examinar a nossa atitude, precisamos examinar o que tem saído da nossa boca, precisamos examinar a nossa postura, o nosso ser como mulheres virtuosas na presença de Deus. Amém? Aleluia. Amado Deus, maravilhoso Pai, Senhor, eis aqui, Senhor, estas mulheres, Senhor, eis aqui, Senhor, mulheres, ó Pai, que se encontram nos seus lares, mulheres que estão feridas, mulheres que receberam palavras de maldição, palavras que elas não iriam dar frutos, palavras que elas não iriam ser renovadas, as suas vidas não iriam ser restituídas, a sua vida conjugal não seria restituída, a sua vida familiar não seria restituída. Ah, Senhor, para mulheres que estão sofrendo porque receberam palavras, ó Deus, que não seriam restituídas, ó Pai, no seu ministério, na sua vida espiritual, os seus sonhos e os seus projetos. Mas nós estamos aqui na tua casa, nós estamos na tua presença, Pai querido e Pai maravilhoso.
porque Tu nos conhece pelo nosso nome. Tu conhece a nossa história, Pai. Aleluia. Louvado Deus e glorificado é o Teu santo e poderoso nome, Senhor Espírito Santo. Ah, Pai, que cada uma de nós possamos recomeçar, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa história. Porque a nossa história, Senhor, por mais que nós amamos os nossos pais, a nossa história, Senhor, por mais que nós amamos, ó Pai, o Pai que nos gerou ali, Senhor, que nos deu a vida, o ventre das nossas mães que nos gerou, Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela vida deles. Mas, Pai, a nossa história, aleluia, ela pode ser diferente. A nossa história, Senhor, ela pode ser escrita juntamente com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Louvado, Pai, glorificado é o Teu santo e poderoso nome. Amém e amém.